bem-vindos a essa série onde nós vamos juntos construir confiança. Eu sou a Lara Caran e vou ser a nossa guia nessa jornada, mas como um bom viajante, eu espero que você participe e aprecie. No nosso episódio anterior, nós falamos sobre a dificuldade e as consequências de conviver com pessoas difíceis e a necessidade que isso gera da gente de nós protegermos o nosso eu mais profundo, aquela parte de nós que é verdadeiramente nós mesmos, e o quanto de coragem a gente precisa para fazer isso. Eu acredito que é bem importante que a gente aceite muitas vezes, inclusive esse elogio, quando alguém diz que nós somos corajosos em optar por nos proteger muitas vezes, em ter conseguido manter muito da nossa pureza, em nos preservar, em ainda entrar em contato com a nossa essência. A questão é que a gente não pode fazer isso o tempo todo. É muito desgastante e é muito prejudicial para o mundo, porque isso significa que o mundo, na verdade, nunca vai conviver com quem você é, de fato. Você nunca vai conseguir realmente se oferecer para o mundo, construir a sua própria jornada, entregar para o mundo aquilo que você veio entregar, né? Então, na verdade, a gente tem uma sensação que a gente nunca fica com a vida, nunca entra naquele estado de flow, enfim, nunca entende de fato o que essas pessoas que conhecem esses estados, que vivem tão alegres, elas falam, elas transmitem, tá? Então isso é muito perigoso. A gente pode fazer isso por um tempo. Na verdade, eu acredito que a gente deve aprender a fazer isso, porque na nossa vida sempre haverão momentos de dificuldades e de convivência com pessoas mais difíceis, então a gente tem que saber quando e como fazer isso exatamente. E eu defendo muito que, na verdade, todos nós precisamos de uma fase Hakuna Matata. Então, o que a gente consegue aprender desse filme? Vamos recapitular um pouquinho a história do Simba. O Simba estava lá, era um leãozinho, era uma criança, e aí, de repente, ele foi exposto a uma situação em que havia muito mais do que o que ele conseguia lidar. Então, o que acontece? Ele foge. E aí ele vai lá viver a fase Hakuna Matata dele, que é, entre aspas, né, viver sem problemas. E aí ele está lá, na fase Hakuna Matata dele, até que chega um problema em forma de Nala, né? Porque o amor tem essa problemática mesmo. Ele vem e cobra da gente que a gente cresça, que a gente seja melhor. E então ele encontra o macaco dá-lhe uma cajadada na cabeça e manda ele lembrar de quem ele é. Ele volta, ele vai lutar com todas as sombras ali, os inimigos, e então assume o papel dele na Pedra do Rei. E para mim, esse momento Hakuna Matata foi a minha viagem para a Austrália. E eu me sentia exatamente assim como ele se sentiu. Era coisa demais, era confusão demais, pressão demais, eram sentimentos demais, era tudo demais, assim, era tudo muito. E vejam, para cada um, essa pressão, enfim, esses momentos são diferentes, porque no meu caso não era o trabalho, na verdade, era o meu escape. Foi inclusive como eu ganhei dinheiro para poder ir para a Austrália, porque a vida de vez em quando tem essas poesias. Mas muitas das pessoas falam que para elas são o trabalho, para elas são os filhos, e na verdade o que eu sinto quando recebo essas histórias é que no fundo as pessoas estão querendo dizer simplesmente isso. É coisa demais. Então vocês lembram no nosso episódio passado, eu desenhei para vocês ali aquela tensão, né? Aquela seta entre eficiência e resiliência. E o que acontece nesses momentos é exatamente isso. A pessoa tá com eficiência demais, embora não pareça, eu sei, as pessoas não se sentem assim nesse momento. A última coisa que elas se sentem é eficientes. Mas a verdade é que elas estão trabalhando com eficiência máxima. Então tá tudo muito ocupado, né? A vida tá toda ocupada, a gente não tem espaço. No fundo, o que acontece? Se a gente compreendesse melhor, por exemplo, você compreende algumas coisas básicas sobre o seu celular. Você sabe que você não pode deixar ele acabar a bateria, né? Totalmente, ele vai desligar. Você sabe que ele não pode cair na água, os celulares hoje em dia já podem, né?
mas a gente tem essa noção do que não pode acontecer ou daquilo que você pode fazer por um tempo. Olha, eu posso trabalhar no limite da bateria por alguns anos e aí depois eu vou ter que trocar a bateria ou talvez eu perca o aparelho. A gente tem conhecimentos mecânicos sobre as coisas, mas a gente não procura saber isso sobre nós. Então a gente vai trabalhando no limite, no limite, no limite. O seu corpo, o seu estado mental aguenta isso por um tempo, mas não por todo o tempo. Em algum momento vem um colapso, em algum momento vem uma crise. E aí a gente vai precisar de tempo e espaço para lidar com isso. Se isso não existe na sua vida hoje, alguma coisa vai ter que sair da sua vida para que você encaixe todos esses novos elementos. E isso tem sido muito difícil para a grande maioria das pessoas com as quais eu converso. Isso para não dizer para vocês todas as pessoas, para a gente evitar a generalização. Eu gosto sempre daquela ideia de quando a gente coloca num copo uma bebida com gás, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente vai colocando a bebida e sobe uma espuma. E aí o que a gente faz? Imediatamente a gente para de colocar a bebida e a gente começa um processo mental. A gente brinca que assim, a gente tá aqui todos os elementos da física da mente esperando a espuma chegar assim na beiradinha do copo e parar e não transbordar. E aí dá aquela sensação de vitória, né? Vencemos a física da natureza. E isso é exatamente o que acontece com a gente quando a gente tem necessidade de vazio. Quando nós temos espaço interno, acontece exatamente esse momento da vitória. Então, coisas, né, acontecem conosco porque a nossa vida é imprevisível, a gente nunca sabe o que vai vir de fora, o que vai acontecer, né? Então, um luto, por exemplo, é algo muitas vezes previsível, mas na maior parte dos nossos casos imprevisível. As coisas acontecem, um relacionamento termina, um filho nasce, enfim, muitas coisas acontecem na nossa vida sem que a gente tenha tido muito tempo para se preparar para elas. Então, quando a gente tem espaço para a espuma subir no copo, ela sobe, 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 vai até ali a beirada e assenta. Então, isso significa que a gente conseguiu lidar com essas situações, a gente conseguiu receber essa demanda externa, lidar com tudo isso, ficou meio alucinado, às vezes a gente sente assim, ficou um pouco mais ansioso. Foi difícil, foi um momento difícil e passou, né? E veio aquela sensação de vitória que vencemos. Passou. Mas muitas vezes, quando a gente não tem altura de copo, espaço vazio no copo, o líquido derrama, vai transbordar. E quando a gente transborda, a gente entra nesses momentos de Hakuna Matata. A gente precisa fugir, a gente precisa ir para algum lugar, a gente precisa criar tempo e espaço de alguma forma para conseguir lidar com o que a gente precisa lidar. Só que esses momentos têm um preço. Eles custam muitas vezes as coisas que a gente ama ou relações que eram importantes para nós e com as quais naquele momento não vai dar para lidar e você não sabe bem o que vai fazer, enfim, e vira toda aquela confusão mental. E muitas vezes as pessoas vão ao extremo de realmente querer eliminar o passado, né? Assim, vamos deixar tudo para trás e vamos começar tudo de novo. E tudo isso tem um preço emocional para nós. Então a gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio, porque eu sei por experiência própria que dá para fazer melhor, dá para que a gente consiga, com mais consciência, manter espaço de copo vazio para conseguir receber essas demandas externas, conseguir colocar tudo aqui dentro, lidar com as coisas que a gente precisa lidar e resolver e entender que isso passa. Quando a gente faz isso, a gente tem um controle sobre a vida que nos garante uma confiança absoluta de que o que quer que seja que venha de fora, nós somos capazes de lidar. E eu sei que esse é o desejo de todos vocês, é o desejo de todo ser humano. A gente quer viver a vida com essa sensação, a sensação de confiança, de que nós temos o controle das nossas vidas, de que a gente consegue de forma assertiva colocar um curso na nossa vida e tirar esse curso da nossa vida, colocar um relacionamento na nossa vida e tirar esse relacionamento da nossa vida, colocar um trabalho, uma viagem, enfim, uma demanda e tirar isso quando necessário, enfim, a gente consegue
gerenciar os nossos recursos internos e externos. Quando eu estava na Austrália, uma das grandes aventuras que eu vivi, eu acho que eu posso dizer isso, foi ver as tartaruguinhas nascerem. Numa das viagens a gente estava passando, mas sim, foi uma sorte, né? A gente estava passando por um instituto que tem esse cuidado, né? Aqui no Brasil a gente tem também, um cuidado muito lindo com as tartarugas marinhas. E nesse instituto a gente entrou, assim, né, muito despretensiosamente, e descobriu que naquela noite eles estavam esperando que os ovos chocassem, né, ali, que eles quebrassem. E assim, é imprevisível, não tem como saber se naquela noite aconteceria ou não, mas a gente combinou de voltar durante a noite e tentar esperar. Deu certo, né, pra nós. Então foi o momento que elas nasceram. É muito bonito, é muito interessante, assim, entender o que está acontecendo, né? As tartaruguinhas, elas nascem na areia e elas têm que ir em direção ao mar. Só que elas seguem a luz, né? Elas seguem a luz da lua que brilha no mar. E como a gente hoje tem muita luz na praia, né? Tem muita luz artificial, muitas delas ficam confusas. E aí eles começaram a notar que muitas iam ao contrário. Bem filosófico, né? A gente daria quase um vídeo inteiro só essa frase. Mas o que a gente faz? A gente fica com uma lanterna apontada para areia, assim, para areia em direção ao mar, as primeiras ondas, para reforçar aquela luz, a luz da qual elas devem seguir. E aí elas vão seguindo, assim, a gente vai vendo aquela criaturinha tão pequenininha que acabou de nascer, acabou de sair do ovo, e o esforço que elas fazem é a coisa mais linda. Só que ainda assim, uma frase conseguiu me impressionar um pouco mais, talvez, do que todo esse acontecimento nesse instituto. Na parede tinha uma frase que dizia assim: no final, nós protegeremos apenas o que amamos, amaremos apenas o que compreendermos e compreenderemos apenas o que formos ensinados. Essa frase é de um naturalista, o nome dele é Babajum, eu acho que se pronuncia assim. E o que ele queria dizer, né, o que ele enfatizava tanto, é que aquilo que a gente não ama, a gente não protege. E a gente só ama aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente conhece. Olha o quão profundo isso é, né? E ele falava sobre isso. Então, se você nunca viu uma tartaruga na vida, por que você protegeria as tartarugas? Talvez se você tiver tudo muito acertado na sua vida, você até pensaria em proteger as tartarugas, mas imagina se for a tartaruga ou algo que você realmente conhece e ama. Essa briga fica muito impossível, né? Então ele falava que quanto mais a gente se afastar da natureza, num sentido de conhecer mesmo, quanto menos a gente conhecer, quanto menos espécies diferentes a gente conhecer, às vezes não é nem conhecer pessoalmente, mas o quão é importante a gente ser ensinado sobre. Porque se isso não está minimamente no nosso mundo, a gente não vai proteger. E isso é muito especial, até quando a gente traz para dentro. Porque vejam só, se nós não formos ensinados sobre nós mesmos, como nós vamos nos amar? Se nós não nos amamos, como nós vamos nos proteger? Se nós não nos protegemos, como nós vamos nos sentir seguros? E se nós não nos sentimos seguros, como é que nós vamos confiar? Não vamos, não é? Então, essa é a necessidade que nós temos de entender a nós mesmos, de nos conhecermos. E eu falo muito sobre a mecânica mesmo, que existe dentro de nós e que existe dentro do outro, porque a mecânica é a mesma. E então nós temos as diferenças entre um e outro e nós somos capazes de aprender a conviver, tanto conosco quanto com o outro. E isso é o amor. E isso é o que a gente vai aumentando, né? A gente vai aumentando o repertório, inclusive, de pessoas e padrões e perfis. E a vida vai ficando mais simples e nós vamos nos tornando mais confiantes. Porque a partir daí, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece do outro, mais a gente se sente capaz de lidar com essas situações que vêm de fora, né? Com essa bebida de gás que vai subindo muitas vezes na vida. Isso vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado para isso e não normatizar essas fugas, que é o que eu tenho visto mais. Existem, na minha opinião, né, existem dois bons testes de personalidade quando a gente fala sobre esses padrões de personalidade. Um deles é o Big Five, né, que tem as 5
características. E um outro deles, que é o que eu quero falar com vocês hoje, é o MBTI. O MBTI, ele é um teste, a gente chama ele de pseudociência, na verdade, porque não existe ciência, não existe pesquisa ou testes acadêmicos suficientes que pudessem realmente colocá-lo como ciência. Então, por que ele está aqui, né? Por que ainda assim ele tem uma relevância, uma importância para a gente? Por causa da imagem mental que ele nos deixa. Ele, na verdade, começou a ser desenvolvido, vamos falar assim, por Carl Jung. Eu adoro o nome dele, pronuncia-se bem, né? Ele escreveu um livro chamado Tipos de Personalidade. Então, na verdade, ele já vinha mapeando, né? Viu milhões de personalidades diferentes, né? E ele foi mapeando esses padrões. Um tempo depois, perto da Segunda Guerra Mundial, mãe e filha começaram a estudar esse livro, esses tipos de personalidade, e elas construíram o MBTI, tanto que o teste leva o nome delas, né? Se chama Myers-Briggs Personality Type. E aí essa sigla vem das primeiras iniciais. Esse teste, ele inclusive tem um livro que se chama Talentos que Diferem, sobre o MBTI e sobre a pesquisa delas. É um livro muito interessante e eu gosto muito do título, inclusive, porque eu acho que essa compreensão nos falta, né? Muitas vezes a gente não entende muito bem que os talentos, eles diferem e se complementam. Mas a ideia delas era justamente trazer essa ideia mental pra gente. E elas criaram, né, quase que uma tradução também do livro do Jung e desenharam um diagrama. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então vamos lá para a parte de entender o nosso diagrama. Eu gosto muito mesmo da forma como esse material é apresentado, porque eu acho que fica muito simples para a gente e nos traz compreensões que, na verdade, de sentimentos que a gente já tem. A gente já mais ou menos sente que as coisas são assim, mais ou menos assim, e não sabe explicar muito bem. Mas vamos lá. Que Jung diz, né, e que Myers-Briggs, eu acho bonito também, o que elas traduzem? Elas dizem o seguinte: nós temos 8 funções mentais. Então, lembrando que aqui a gente está abrindo aspas, tá? Estou apresentando para vocês uma teoria. A partir dessa teoria, nós temos 8 funções mentais. Nós vamos falar das 4 primeiras, que seriam as 4 principais. Essas 4 primeiras, elas têm uma relação, todas elas, né? Uma com a outra. E elas seriam para nós, em ordem de importância, como se fosse assim, ó, uma bolinha maior, então a primeira função maior, uma bolinha um pouco menor, ixi, eu vou ter que ser boa na proporção aqui, se não for, vocês me perdoam, que seria a nossa segunda função, uma bolinha um pouquinho menor, mas não tão menor, que seria a nossa terceira função, e uma bolinha realmente menor, que seria a nossa quarta função. Parecendo um Y ali, né? E aí, a ideia é bastante simples, né? Bastante intuitiva. A gente nasce e começa a desenvolver a nossa primeira função. À medida que a vida caminha, a gente desenvolve a segunda. À medida que a vida caminha, a gente desenvolve a terceira. À medida que a vida caminha, a gente desenvolve a quarta. E depois, quinta, sexta, sétima, oitava. Todos nós temos todas essas funções, apenas em combinações diferentes. Acredita-se que seria quase como nossa impressão digital, né? O grau de combinação dessas diferentes funções criam pessoas únicas, assim, verdadeiramente singulares, porque a gente sempre fala em desenvolvimento humano, sempre fala no que se chama espectro, né? Então, essas funções todas têm nome, eu não quero passar tudo isso para vocês, porque aí viraria um curso de MBTI, não é essa a ideia, mas cada uma delas tem uma descrição e tudo mais, e aí vai gerando um espectro. Então você pode ter essa função maior ou menor na sua combinação. Por que isso é importante para nós? Outro detalhe bacana desse diagrama para a gente entender existe uma relação direta entre essas funções. Então vocês lembram da tensão? Quando a gente falou lá de eficiência e resiliência, quando a gente fala, né, de tudo, bem e mal, dia e noite, enfim, todos os opostos. De todos os opostos existe sempre uma tensão, existe sempre
essa ideia de que eles são complementares e que eles têm ali um ajuste a ser feito e um lado não pode ser eliminado, né? Porque a gente tem um pouco essa noção hoje em dia. Então, nós temos duas forças de tensão. Essa que vem de lado aqui e essa que vem de cima. Para algumas pessoas, a função principal, ela é perceptiva. E para algumas pessoas, a função principal é julgadora. Então, o que a gente sabe? Existe sempre um eixo que é perceptivo e um eixo que é julgador. Para algumas pessoas, o eixo principal é perceptivo, para algumas, o eixo principal é o julgador. E aí vai ser complementar. Espero que tenha ficado claro. E para algumas pessoas, a função principal é extrovertida. E para algumas pessoas, a função principal é introvertida. Então, o que essa teoria vai falar? A nossa função principal, ela é dividida nessas duas funções, por quê? Porque nós precisamos de pessoas que consigam olhar ter uma visão de um todo maior, né, recolher informações, é a ideia da nossa função perceptiva, e a gente precisa de pessoas que sejam mais capazes de olhar o micro ali e tomar decisões ali, fazer julgamentos. Então, são duas funções importantes. Imagina assim, alguém tem que trazer as informações e alguém tem que escolher a informação correta. São funções complementares. E aí, nós temos as funções complementares, extroversão e introversão. Uma vez eu li, inclusive, o pessoal falando assim, como seria se Jung estivesse vivo e falando sobre a teoria dele para as pessoas hoje? Porque a gente também entende hoje em dia que extroversão e introversão é uma escolha. Ou as pessoas são extrovertidas ou as pessoas são introvertidas. E aí a gente, é interessante até, né? A gente foi lá e criou uma ideia de ambiversão para retratar o saudável. Porque na verdade ninguém é 100% extrovertido ou é 100% introvertido. As pessoas são ambivertidas, as pessoas têm os dois. Então, você tem essas duas funções, tanto a perceptiva quanto a julgadora. Você tem as duas funções, tanto a extroversão quanto a introversão. Você é capaz das duas coisas. Apenas você tem uma preferência por uma das duas. E ele diz o seguinte, o que acontece com as pessoas que têm a função principal extrovertida? Elas recarregam a energia. Lembrem-se sempre disso, gente. Extroversão e introversão tem a ver com energia, tem a ver com a forma como você recarrega a sua energia. Então, os extrovertidos recarregam com pessoas e os introvertidos recarregam melhor sozinhos. Eles precisam de mais tempo sozinhos. Os extrovertidos precisam de tempo sozinhos. Se eles não tiverem esse tempo sozinhos, eles surtam, eles enlouquecem, né? Porque a gente precisa estar conosco em algum momento. E os introvertidos, a mesma coisa. A gente não é uma ilha, né? Nenhum homem é uma ilha, é a frase muito famosa. Então, eles também precisam de tempo social. A pessoa que consegue dividir isso muito bem é uma pessoa saudável. Então, a gente vai andando em direção a isso. Quando a gente entra em contato com alguém mais extrovertido ou mais introvertido, o desafio que a gente traz para essa pessoa é usar a função contrária. Só que o que vem acontecendo, pelo menos a gente vem notando? Jung fala o seguinte, a nossa função primária é quem nós somos cuidando de nós mesmos, até que eu alcance a segunda função. E isso aqui é muito interessante, então eu vou trocar de cor aqui. Ele fala, né, a gente fala que a segunda função é uma função parental. Vou escrever aqui dentro. Essa função é a função que a gente desenvolve quando somos responsáveis por alguém além de nós. Pode ser algo também, né? Mas é que quando a gente pensa, por exemplo, assim, se esse algo for uma empresa, eu sou responsável por uma empresa. No fundo, você é responsável por pessoas, né? Então é muito difícil você pensar em algo que não
da outra ponta não estejam pessoas. Então, sempre que a gente é responsável por algo, além de nós, a gente usa a nossa segunda função, a nossa função parental. Inclusive, os testes de personalidade, eles trazem, né? Porque, como falei para vocês, existem nomes para essas funções e individuais para cada um, enfim, tem toda uma complexidade. E a gente mostra a forma como você normalmente age quando você está parentando, né? Ou sendo responsável por alguém, é assim. E aí a pessoa vai se identificando com aquilo, vai entendendo os pontos positivos e negativos. E aí o que vem acontecendo? Quando nós começamos a nos esquecer, né? Quando a gente começa a deixar de usar a nossa primeira função, quando a gente começa a ser responsável por algo ou alguém, tempo demais, a nossa segunda função cresce. E aí essa bolinha aqui, ó, que tinha que ser um pouquinho menor que a primeira, ela vai ficando do mesmo tamanho ou maior, que é um perigo ainda maior, né? Ou seja, você desenvolve a tua segunda função ainda mais do que a primeira. Então, é como se você passasse muito mais tempo olhando para o outro e cuidando do outro, do que você passa com você mesmo, olhando para você, sendo responsável por você. E eu não sei como isso soa para vocês, eu até gostaria de saber, se vocês puderem deixar aqui no comentário, se isso soa certo, vou colocar aqui umas aspas, né? Se ouvindo parece que deveria ser assim. E porque a gente tem um pouco esse sentimento, né, de que, ué, mas então se eu ficar olhando muito para mim, ou enfim, né, se eu ficar muito voltada para mim, então isso é egoísmo, né? A gente tem esse conflito de até que ponto cuidar de mim é egoísta, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para a palavra que a gente está usando, a gente está falando de responsabilidade. Então, o que eu tenho visto muito acontecer é essa questão, assim, às vezes a gente é tão responsável por algo ou por alguém que nós deixamos de nos sentir e agir responsáveis por nós. E às vezes, inclusive, a gente nem entra em contato com a gente, né? A gente, sei lá, a gente tá lá em algum lugar protegido, bem guardado. Só que, novamente, a gente só consegue fazer isso por um tempo. E a gente só consegue fazer isso desde que as condições normais de temperatura e pressão não se alterem. Então, quando vem aquele movimento, né, que eu contei para vocês ali, minha necessidade de luto, ou a necessidade de uma pessoa de criar um filho, a necessidade de alguém de terminar uma relação, que não deixa de ser um luto. Enfim, eu tenho algo para viver, eu tenho algo que precisa de espaço de tempo, eu tenho algo que eu preciso estar comigo. Eu muitas vezes nem lembro mais quem eu sou, não sei o que é estar comigo, não sei o que é cuidar de mim, não sei, enfim, não lembro uma série de coisas sobre mim mesma. Tudo que a gente falou até aqui acaba ficando retratado nessa situação. Então, eu na verdade perco uma função. Então, vamos supor aqui, né, nesse nosso caso, essa pessoa aqui, ela consegue julgar, mas ela não consegue trazer novas informações. Olha como isso é difícil, gente. Você tá no meio de um problema e você só consegue usar o que você tem. Você não sente que existem cenários diferentes, existem possibilidades diferentes, existe ajuda vindo de outros lugares, enfim, você consegue criar uma solução nova para o seu problema, porque a sua função perceptiva, essa função que traz novas informações, está comprometida. Ou o contrário, né? Poderia ser. Você não consegue ficar com você mesmo, né? Porque a tua introversão não está sendo trabalhada. Então, eu estou extrapolando bem um caso aqui, né? Não necessariamente uma pessoa está 100% aqui, 0% com ela mesma. Mas a verdade é que a gente tem cometido esse erro. Não é consciente, né? Eu acho que é uma coisa muito mais social, muito mais cultural. Mas a gente tem feito isso. Desenvolvido muito a nossa segunda função antes de estar com a primeira função pronta. Por quê? Para mim tem muito a ver com o que falamos no outro vídeo, né? A gente tem convivido muito de perto com pessoas muito imaturas, que a gente vem chamando de narcisistas, né? Ou narcísicas, não sei bem qual que é o termo certo. E isso faz com que a gente tenha uma necessidade de sermos mais responsáveis do que deveríamos.
Então, se você está numa empresa, num time, sendo liderada por uma pessoa com nossas características descritas do vídeo anterior, você naturalmente é mais responsável. Então você vai trabalhar mais, a gente fala isso, né? A gente fala que as pessoas parecem que elas fazem o trabalho, mas na verdade não são elas que fazem, né? Você é naturalmente mais responsável, mais preocupado, os seus limites começam a ficar comprometidos. E aí a gente começa a ouvir algumas frases que vêm se repetindo, eu começo a ouvir elas de muita gente e aí isso tudo começa, esse cenário todo começa a fazer muito sentido. Eu quero que a gente discuta essas frases uma a uma, quero que vocês me falem também, deixem nos comentários o que vocês sentem ouvindo isso, se vocês se identificam com essa ideia. Porque o que acontece? Aqui, quando a gente fala assim, fala dessa crise, né? O que eu vim descrevendo, assim, né? Meu momento de ir para a Austrália, o momento que alguém tem, às vezes, de mudar de cidade, ou terminar um casamento, ou deixar uma profissão para trás, enfim, essas rupturas muito grandes do seu momento atual, essa necessidade de férias. A gente brinca muito assim, tem uma música que eu gosto muito, que o cantor, né, o autor, ele fala assim, você não precisa de férias se não tem nada do que você queira escapar. E eu acho isso genial, assim, eu acho realmente incrível, porque se a gente olha com verdade, assim, para nós, né, com sinceridade, a gente percebe que é assim mesmo. As férias, muitas vezes, são uma fuga, um escape daquela realidade. É diferente quando você opera aqui. Quando a gente faz esse trabalho e começa a operar na nossa função principal, as viagens são prazerosas e interessantes, mas elas não são uma necessidade. Você não está vivendo pelas férias, sabe? Assim, vivendo pelo momento em que você vai fazer uma determinada viagem, assim, desesperadamente. Diferente de você ter planejado uma viagem e estar ansioso esperando por ela. Eu tô falando da necessidade mesmo, daquele sentimento que a gente tem de, se não houvesse aquela viagem ali, aquele momento de respirar, talvez eu não conseguisse continuar. Então, isso são sinais, né, de que a gente precisa parar e precisa voltar a olhar para a nossa função principal, para a nossa primeira função. A gente precisa desenvolver novamente essa familiaridade com a nossa função principal, com os melhores recursos que nós temos, com aquilo de melhor que a gente pode oferecer para o mundo. Senão fica aquela sensação, no meu primeiro vídeo eu descrevi bastante essa ideia, essa sensação de que existe uma força dentro de você, existe muita coisa dentro de você que as outras pessoas não veem, não vivem, não aproveitam, que você não consegue oferecer isso para o mundo, mas que você vê dentro de você e fica aquela coisa, parece que está preso ali dentro de você, né? Vê uma crise. Mas ilustra bem, né? Eu gosto muito desse diagrama por isso. E aí, pra gente não deixar em branco, né? O que acontece aqui? Então, falei para vocês que são forças de tensão, né? Quando a gente tem a primeira função perceptiva, qual que é a força de tensão? A julgadora. Então, eu tenho aqui perceptiva, julgadora, perceptiva e julgadora. Porque aqui eu tô falando desse eixo, tá? Do eixo que conecta a segunda e a terceira, o eixo que conecta a primeira e a quarta. Mas, quando eu falo das funções extrovertida e introvertida, eu vou ter essa daqui, julgadora, extrovertida, e essa daqui, julgadora, introvertida. Eu vou ter essa daqui, perceptiva, introvertida, vou ter essa daqui, perceptiva, extrovertida. Eu sempre brinco que assim, pensa, tudo dentro de você está se desafiando. Então, a sua função perceptiva, ela está se desafiando. Se você se sente mais confortável de forma introvertida, o seu desafio é colher informações no externo. Se você se sente mais confortável julgando através de pessoas, então eu tomo decisões com pessoas, eu tomo decisões conversando, enfim, né? Eu tomo decisões para que as pessoas fiquem bem. São funções julgadoras extrovertidas. Isso é o que eu me sinto confortável. O que me desafia fazer esse julgamento de forma interna, tá? Então, tudo em nós está tensionando, se equilibrando o tempo todo. E as funções também. O que acontece muito? Vocês percebem que aqui é extrovertido e aqui também?
Quando a gente desenvolve muito essa função, essa segunda função, e fica muito para fora ou muito para dentro, né? Dependendo de qual das duas, a gente vai buscar se apoiar na função parecida. Então a gente vai ficando cada vez mais distante de nós, lembra que eu falei? A gente começa a se apoiar aqui. E essa bolinha, tá vendo como ela é pequenininha? A gente não, é como se não tivesse combustível aqui. Então, se isso fosse as marchas do carro, é como se a gente andasse sempre na segunda marcha o tempo todo e muitas vezes na quarta marcha. Parece que você está andando muito rápido, mas se você tiver que parar, você vai bater. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas relações interiores nossas. Isso é o que a gente chama autoconhecimento, mas a gente não tem o hábito de buscar por isso, entendendo como as pessoas funcionam num geral. A gente faz o contrário, né? A gente vira tudo pra gente, fica olhando pra gente, tratando essas coisas como se fossem um signo, né? E aí isso faz com que a gente não entenda muito bem como que a gente se relaciona com o mundo. E aí vamos lá, vamos ver algumas das frases que essas pessoas trazem. Então as pessoas me dizem assim, ó: estou no limite da exaustão mental. Vou escrever só algumas ideias aqui, né? Limite de exaustão mental. Elas dizem, não tô dando conta de tudo que preciso. Então, é que assim, ó, não dou conta de tudo. Elas me dizem, as pessoas pensam que eu só estudo e trabalho e não tenho vida. Essa é uma clássica. Tem muita gente, inclusive assim, percebe não é nem a necessidade da opinião do outro, é a importância que tem a opinião do outro e o quanto é estranho para nós quando a gente não tem ideia da opinião do outro, né? Assim, é uma coisa meio assustadora, né? Então, vou colocar aqui, ó, só estudo e trabalho, né? Como se fosse um julgamento de que você é uma pessoa séria demais, responsável demais. Então, essa é a ideia que as pessoas estão tentando trazer. Estão tentando dizer que elas cuidam demais dos outros. Então, olha só uma das frases, eu vou ler essa frase exatamente como ela veio, ó. Eu faço tudo por todos o tempo todo e quando eu acordo eu me sinto vazia. Ninguém me agradece. Ao contrário, reclamam, me criticam. Eu não estou ficando nem mais rica nem mais jovem. Eu sinto que eu estou jogando a minha vida no lixo por nenhuma razão. A falta de sentido. Ninguém está melhor ou mais feliz porque eu existo. Então, é aquela ideia que, assim, eu faço tudo por todos, né? Existe ali implícito na ideia de que, então, você não faz por você, né? Tô o tempo todo me doando, o tempo todo fazendo pelo outro. E os outros estão acostumando que isso é normal. Então, ao invés deles me agradecerem, eles tratam isso como uma coisa normal e muitas vezes eles reclamam ou criticam quando não tem ou quando tá errado. E aí eu sinto que, quando ela fala, não tô ficando mais rica, mais jovem, né, quando isso não tá acontecendo, significa, eu não tô andando no meu caminho. Eu tô abrindo mão do meu caminho para apoiar outras pessoas e essas pessoas não estão enxergando isso. Então, será que eu estou abrindo mão demais, né? Sendo responsável demais pela vida dos outros, mas responsável de menos por mim mesma? Então, a ideia é que quando a gente é criança e desenvolve nossa primeira função e a função dominante, nós estamos aprendendo a sermos responsáveis por nós mesmos. O que, se a gente for pensar bem, é um sinônimo, uma expressão sinônima de autoconfiança. Então, eu sou responsável por mim mesma. Comigo, vocês não precisam se preocupar, num sentido básico, né? Eu sei cuidar de mim. E eu sei cuidar de mim também inclui eu sei expressar a minha necessidade quando eu preciso de ajuda. Então, o que acontece? Eu me sinto confiante. Ou eu tô aqui fazendo o que eu sei, ou eu sei que eu vou conseguir expressar a minha necessidade e pedir ajuda. Eu sou responsável por mim mesma. E aí essas frases continuam acontecendo. Então, por exemplo, eu preciso de um tempo para descansar. Tem gente que fala assim, eu só queria parar um pouco para descansar. É toda a nossa necessidade do começo do vídeo sendo expressa, né? Eu vou colocar aqui as bolinhas. Então, aqui, ó, eu faço tudo por todos o tempo todo, né?
por todos o tempo todo. E aqui é o eu só queria parar um pouco para descansar. Aí o que acontece? A gente tem ficado muito preocupado. Por quê? Porque normalmente essa pessoa aqui que só queria parar um pouco para descansar, ela tira férias, a última coisa que ela faz é descansar. Porque a gente brinca muito com isso, né? Férias cansa. Quando você viaja, né? Você vai fazer. Vamos falar que você fez uma viagem para a Europa. Gente, não tem um dia de descanso, né? Você nem se permite esse momento de descanso. Eu me lembro que eu já tive muitos conflitos com pessoas que viajavam comigo, porque, por exemplo, especialmente em Paris. Paris tem uma alma, tem um ar de Paris que precisa ser respirado, sabe? Com calma. A gente precisa conseguir sentar num café e comer um croissant. Assim, já foi muito caro ir para lá, sabe? Já custou muito em termos financeiros. E isso, né, quer dizer que você trabalhou bastante para pagar. E aí você chega lá e de repente a pessoa tá alucinada, ela quer ver todos os museus, assim, eu acho que nem dá para ver todos os museus de Paris, todos os pontos turísticos, enfim, e se mexer o tempo todo. E aí quando você pergunta de verdade como é que foi estar em Paris, a pessoa não sabe responder, porque ela não estava lá. Então a gente precisa aprender a descansar, né? Não querendo dizer para vocês que eu saiba 100%, né? Eu acho que nossa, a gente está tão longe disso, porque é cultural mesmo. Então a gente dá muito mais valor. Você acha que a gente instagrama pontos turísticos, né? Mas quase ninguém tira foto do momento de tédio, né? Assim, ou do momento de pausa, ou do momento de quietude. Nem dá, na verdade, né? Assim, pra gente realmente retratar a quietude. Ou talvez a gente devesse fazer um desafio fotográfico em relação a isso. Mas isso é muito sério. Então, essa pessoa que está querendo descansar, ela tira férias, ela vai viajar e, enfim, a coisa só vai ficando mais e mais agitada na vida dela. E, no fundo, o que o corpo está pedindo é realmente um pouco de descanso. Nossa preocupação, claro, é que logo isso fica físico, né? Então, o corpo precisa parar e, se você não parar, ele vai te parar, né? Então, a gente tenta evitar esses momentos. E aí vamos para a nossa última frase aqui. Essa é interessante, né? A pessoa diz assim: eu já decepcionei todo mundo em todos os sentidos. Que diferença faz se eu largar tudo? Essa é uma frase interessante porque ela é meio dupla, assim, tem um duplo sentido. Mas vamos passar uma por uma e a gente volta nela. Vamos lá aqui, ó. Que diferença faz se eu largar tudo? Vou colocar aqui diferença, né? Se eu largar tudo. Então essa é a ideia que as pessoas trazem de que elas sentem falta de si mesmas, né? E muitas têm um pouco mais de consciência, um pouco mais, às vezes não é nem consciência, às vezes é vocabulário mesmo, né? A pessoa, ela diz pra gente que ela tá preocupada, ela precisa entender quem ela precisa descobrir quais os pedaços dela são ela mesma. São relações muito saudáveis até, só que elas começam a acontecer num momento de limite, num momento de que não tem mais como não fazer isso, é como se assim, não consigo mais fugir deste trabalho. E aí quando você faz o trabalho, você tá cansado, né? Enfim, a primeira frase é: estou no limite da exaustão mental, né? Você está cansado, você está decepcionado, triste, frustrado, enfim. Não era o melhor momento para você fazer isso, na verdade talvez você não tenha nem energia para isso. E essa é a nossa preocupação. Quanto mais rápido a gente percebe, mais rápido a gente começa a fazer o trabalho, mais energia a gente tem para isso, mais disposição. Mas, na verdade, o que acontece de precioso é que a solidão, que é tão necessária, ela não se torna preocupante. Então, quando a pessoa está muito no limite, ela começa a querer ficar sozinha, ela assusta um pouco a gente. E agora cria um pouco essa imagem mental, assim, a pessoa é muito externa, né? Ela tá muito virada para fora, ela faz tudo para todo mundo e tal. De repente ela começa a querer afastar as pessoas, ela começa a precisar de tempo para ela, começa a querer ficar sozinha. Isso é preocupante. Se a gente realmente gosta dessa pessoa, a gente começa a se preocupar. E aí a gente começa a fazer o movimento contrário, você quer ficar mais perto da pessoa, a pessoa precisando de espaço. E você querendo dizer para a pessoa que, olha, você tá ali e tal, enfim, de repente você pode ajudar, enfim. Porque a gente acaba não sabendo lidar
com a necessidade do outro também. O outro não sabe, é aquela coisa, né? O outro não sabe lidar com a necessidade dele, tá aprendendo, como é que você vai saber? Mas muitas boas relações terminam, não tô nem falando de relacionamento amoroso, né? Muitas vezes amizades, enfim, muitas boas relações terminam por conta da gente deixar esse processo chegar no limite. E aí eu quero ler para vocês dois trechos assim bem interessantes, bem bonitos sobre essa ideia que a gente trouxe. Solidão é a capacidade ou a virtude, como a gente não é muito entendido a entender solidão como virtude, de um ser humano poder, em um dado momento, superar qualquer tipo de dificuldade, problema, relacionamento ou circunstância, transcendendo tudo isso e podendo encontrar-se consigo mesmo. Olha, vejam se a necessidade não é essa, né? Necessidade de solidão sendo descrita aqui. Eu acho que eu tinha realmente o que eu sentia era realmente essa necessidade. Eu precisava de mim. Eu queria conversar comigo, assim, passar um tempo comigo. Eu não sabia nem como dizer isso para as pessoas. E hoje eu sei, hoje eu já tô bem entendida com isso. Mas é estranho que a gente não saiba, né? Olha, eu preciso passar um tempo comigo. Às vezes você vai tomar uma decisão difícil. Por que é estranho que uma pessoa diga que ela precisa de um tempo só? Ou você precisa, né, trabalhar algo, uma relação encerrou e você precisa de um pouco de tempo. Não é que você tem raiva da outra pessoa, você só precisa de um pouco de tempo para colocar todas as coisas no lugar. Acho que falta talvez a gente ensinar isso para as crianças, inclusive. Embora eu veja um movimento muito legal disso começando. Talvez precise de um pouco mais de força e incentivo da nossa parte. E assim, o que eu tentava, né, dizer, explicar para as pessoas é que eu queria ser feliz de verdade e não só parecer feliz. E depois de um tempo eu entendi, inclusive, que claro, eu era feliz, mas faltava algo. Então, assim, a gente vai aprendendo a comunicar, a gente vai ganhando vocabulário, a gente vai ganhando repertório, a gente vai ganhando capacidade de nos entender e nos expressar. E eu vejo muito isso hoje em dia. Tem muita gente que viaja, assim, mas foram muitos relatos mesmo de pessoas que inclusive ficaram muito tristes por fazerem viagens, assim, como por exemplo ir a Paris e não se sentir feliz. E pensar assim, poxa, mas eu achava que pelo menos viajando, achava que às vezes era um sonho da pessoa, às vezes era um sonho para Disney, aí a pessoa vai para Disney pensando, não consegui me sentir feliz, ou fazer uma viagem incrível, algo incrível que outras pessoas teoricamente invejam ou, enfim, acham sensacional e a pessoa mesmo não estar feliz. E aí ela sente culpa porque ela não está feliz. E esse é um sentimento muito ruim, porque não é só culpa que você não está feliz, é sua responsabilidade. Então o que você precisa é reassumir a responsabilidade de cuidar de você e as pessoas ao seu redor ou vão participar disso ou não, né? É algo complexo, eu sei, mas a gente precisa falar as coisas como elas precisam ser ditas, né? Senão a gente começa a encobrir demais todos esses sentimentos, todos esses acontecimentos, fingir que tá tudo bem quando não tá, e as coisas só vão piorando, né? Vão virando essa bola de neve. E aí nos leva a nossa segunda... Aqui é um poema, né? Eu não achei quem foi o autor desse poema. Na verdade, gente, escrevi isso num caderno há tanto tempo, e agora eu não sei. Se vocês souberem, então, por favor, me informem. Mas diz assim: não peçam a seus filhos para se esforçarem em terem vidas extraordinárias. Esse esforço pode parecer admirável, mas é o caminho da tolice. Tolice, lembrando, é o contrário da sabedoria, né? Às vezes a gente acha que essa palavra é mais leve do que é, não é não. Tolice é uma palavra bem forte. Ao invés disso, ajudem que eles encontrem os encantos e as maravilhas de uma vida comum. Mostrem a eles a alegria de saborear tomates, maçãs e peras. Mostrem a eles como chorar quando animais e pessoas morrem. Mostrem a eles o prazer infinito no toque de uma mão. Façam o que é simples para encantá-los. O extraordinário se resolverá por si. Eu acho lindíssimo, inclusive eu acho bonito eles falarem, né? Mostre como chorar. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender tudo, quando a gente não vem ao mundo sabendo. Então, às vezes, quando criança, você não entra em contato com um cachorrinho que morre, um animalzinho que morre, ou alguém da família.
é muito bom, né, que você não perca ninguém, né, ali naquele momento, mas ao mesmo tempo isso não te dá experiência, né, não te dá resiliência, resistência a esses momentos da vida que vão acontecer em algum momento. Então a gente precisa sempre lembrar de ensinar isso às crianças. E tem aquela série The Crown, né, aquela série da rainha. Eu me lembro de começar a assistir aquela série assim, achar tudo meio confuso ainda, tentando entender algumas lógicas, né? Uma série muito boa, inclusive, para a gente questionar a realidade em que vive. Mas teve uma frase muito interessante assim que usaram com ela, é que a Elizabeth ela se sentia ignorante. Então ela falava que ela não entendia muito bem as políticas públicas, né? Aquela coisa toda. E aí ela falou assim, o que me ensinaram até hoje? Né? Tipo, poxa, como é que eu não sei a geografia perfeita, né? Aquela coisa toda, toda a parte técnica, né? E aí eu não me lembro quem aqui responde para ela, fala assim, a senhora aprendeu a única coisa que vale, que é valiosa, né? Que vale a pena aprender, que era aprender a posição dela ali. Eles falam sobre a moral, né? Os valores morais da Inglaterra, a forma como conduzir um país ali naquele espaço. E eles aí falavam, né, assim, se você quer aprender sobre a geografia, a política pública e tudo mais, também contrata um professor, né? Ela contrata um professor lá para ensinar para ela e ela aprende isso de forma tranquila. Mas a formação dela foi como indivíduo, né? Eles se preocupavam muito com isso porque ela ia ser rainha. E eu me pergunto, por que a gente só treina rainha assim, né? A gente deveria estar treinando para sermos todos reis de nós mesmos, né? Para reinarmos sobre pelo menos a nossa própria personalidade. Mas é isso. Nós precisamos de uma identidade, mas ela não pode ser imutável. Quando uma pessoa sente medo de abrir mão de algo, ela se identifica com algo que ela acredita ou vive. Então, ela quase que se transforma nesse algo que ela acredita ou vive. Fica criando um falso eu estático, imutável. E isso encobre quem nós somos. Então, é como eu falo para vocês, muitas vezes pode ser que sim, proteja quem você é, não deixe você esquecer quem você é, mas por um tempo. Então, a gente tem que lembrar que o Simba, ele foi lá, foi ser chacoalhado, né? Então, a vida foi lá, deu-lhe uma cajadada na cabeça, falaram que era para ele aprender com o passado, não é? Ao invés de deixar o passado machucá-lo, que ele precisava lembrar de quem ele era. E naquele momento ele ainda conseguia fazer isso, mas passa-se muito tempo e pode ser que você não consiga mais. Então esse é um trabalho importante demais para ser deixado de lado, se é que ele foi iniciado, né? Então se em algum momento você começou a proteger verdadeiramente quem você é, a ter medo de se mostrar, ou muitas vezes a ter medo de se procurar, de se buscar, né? Porque a gente não sabe simplesmente responder quem somos, né? Como alguém senta aqui e pergunta quem é você, e você dá uma descrição completa e perfeita da sua essência. A vida é essa construção, é esse reencontro, a vida é essa busca. Então a gente precisa estar nesse caminho. E quando a gente não está ou nunca esteve e não esteve por tempo bastante, a gente realmente esquece como fazer isso. É uma habilidade e a gente não pode deixar de praticar, porque é essa habilidade que gera confiança. Quanto mais em sintonia você está com você mesmo, mais confiante você é. E quando você não sabe quem é você mesmo, está faltando um agente aí nessa equação. Então a gente precisa desse cuidado. Na natureza, não existe morte, né? Na verdade, não existe destruição na natureza, existe sempre uma transformação, né? E eu sinto que quando a gente tem medo desses ciclos, né? Quando a gente não faz isso, a gente impede um processo natural da vida, a gente cria uma barreira ali, né? E isso gera um vazio negativo. Inclusive, eu acho isso muito curioso, porque na verdade, talvez não é que a gente não tenha espaços vazios, a gente talvez tenha espaços vazios e sinta muito medo deles, né? Porque é um vazio negativo, é quase que um vazio obscuro. Às vezes eu penso que parece um quarto vazio escuro, ao invés de um quarto vazio claro, né? Então, um espaço vazio escuro que realmente não tem lâmpada, muitas vezes ele parece inútil para nós, né? A gente não sabe para que ele serve, não consegue usar, que é diferente de colocar um pouco de luz
nesse quarto e aí torná-lo maravilhoso e completamente útil para nós. Então é um pouco dessa imagem mental que falta no Ocidente, eu acredito, né? E muitas vezes a gente vai buscar isso, inclusive na meditação, né? Como a gente falou no primeiro episódio. Ao mesmo tempo que as crises, essa crise de confiança, essa crise de sentido que a gente está passando como humanidade hoje, geram muitas coisas negativas, né? Geram muitos desafios, muitas dificuldades, geram coisas interessantes também, como essa busca, né? Essa volta ali num caminho mais meditativo, mais contemplativo, e a gente vai também passar para a explicação de todos esses termos. Mas o fato é que a gente precisa respeitar esses ciclos de construção e desconstrução de quem somos. Eu não sei se vocês liam gibi quando vocês eram crianças, mas eu adorava gibi. Na verdade, eu ainda adoro gibi. Isso é uma coisa que eu gosto é gibi. E eu li a Turma da Mônica, né? E eu me lembro muito... Olha só como as coisas marcam a gente. Isso é muito interessante. Eu me lembro de uma historinha específica que tinha o Cebolinha e o Louco. Eu adorava o Louco, né? Como a gente não pode não gostar do Louco? E aí ele falava assim, né, o louco estava lá naquela loucura dele, e o Cebolinha fica farto daquilo. E aí ele fala assim, ai, pare, sai daqui, eu já estou cheio de você. E aí ele olhava pro Cebolinha, ele, né, quadrinhos, ele tira um carimbo, sei lá, né, da onde. Aí e ele carimba o Cebolinha inteiro com a palavra mim. Aí ele falava assim, agora você está cheio de mim. E aí terminava a tirinha, né? Enfim, e a gente se divertia muito com isso. Mas isso me marcou muito e eu fico pensando assim, quantas vezes a gente tira um carimbo de não eu? E a gente vai e começa. E carimba, até que chega um momento na vida que você tá cheio de não eus, de não você. Um monte de pedaços da sua vida que não tem nada a ver com você, não são você, não. Já passou aquele momento. Precisava haver um ciclo de destruição desse não eu. Já foi. Precisa de uma transformação disso. Mas a gente insiste em manter lá o não eu. Então, eu acho que a gente talvez precise carimbar mais eus. Eu tenho um amigo que ele ficou fascinado por um filósofo chamado Krishnamurti. Eu também adoro o nome dele, acho que soa muito bem. E aí ele ficou me atazanando a vida para entrar em contato com essas ideias, né, para conseguir, para a gente também criar um diálogo, né, muito gostoso quando a gente gosta, especialmente de um filósofo, é necessário discutir sobre isso, é muito gostoso. E uma das ideias dele, né, uma das frases que eu gostei muito, ele diz assim, só a mente que se esvaziou de tudo que conhece pode ser criativa. E ainda bateu na palavra criativa, né? Que é uma palavra que dialoga tanto comigo, com o meu trabalho. E isso é muito real. Isso está dentro de todo o ensinamento budista. Buda falava muito sobre isso. Os ensinamentos são veículos, eles são uma barca. A partir do momento que você cruzou o rio, você não precisa mais da barca. Então, quando a gente completa algo, integra algo em nós, a gente já não precisa mais das lições, dos ensinamentos. É só a gente pensar em qualquer habilidade, né? Então, estou tentando aprender isso, aí eu tenho um curso, tenho lições e tudo mais. A partir do momento que aprendi, integrou aquilo, eu não preciso mais ficar repetindo as mesmas lições. E a gente precisa conseguir criar esse espaço vazio dentro de nós. As coisas têm seu tempo, os ensinamentos têm seu tempo. Então, as crenças que nós temos têm seu tempo, tudo isso tem um tempo de vida e a gente precisa aceitar esses ciclos, né? Muitas vezes, para algumas pessoas, nossa, eu já vi assim, que eu mais vejo, né, gente? O quanto as pessoas que deixam as suas cidades, por exemplo, deixam um casamento, enfim, deixam algo que a sociedade considera que a gente não deveria deixar, elas são chamadas de loucas. E muitas vezes por pessoas que, na verdade, estão com medo de fazer a mesma coisa, né? Estão com medo de fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Eu já fui chamada de louca inúmeras vezes, na verdade, até me acostumei bastante com o louca, né? Hoje em dia eu começo a avaliar ali, eu já acho que é um elogio vindo de muitas pessoas, eu já acho que é um elogio. Mas a verdade é que quando nós não sabemos que podemos confiar no outro, a vida se torna insuportável. E muitas pessoas ficam desequilibradas e muitas vezes neuróticas, porque a confiança é uma necessidade básica do ser humano. A gente precisa conseguir ser sincero conosco e com o outro. E ser sincero significa conseguir lidar com a realidade, com a sua
e com a do outro. E muitas vezes, é claro, talvez esses casamentos não precisassem terminar, ou talvez você não precisasse mudar de cidade, ou não precisasse deixar o seu emprego, enfim. O que me deixa muito curiosa hoje em dia é entender se as pessoas realmente precisam fazer aquilo que elas chegam dizendo que precisam tanto fazer. E por que isso me deixa muito curiosa? Porque dentro do nosso espaço de trabalho, dentro do nosso espaço de treinamento, não é nossa função dizer o que as pessoas precisam ou não fazer, e também não é nossa função insistir que a pessoa faça aquilo que ela chegou dizendo que ela queria fazer. A gente realmente abre um espaço para que a pessoa consiga, dentro desse espaço vazio acompanhado, construir-se novamente. E aí, decisões variam. Tem as pessoas que mantêm a decisão, mudam de cidade ou terminam o casamento, e as pessoas que fazem o contrário. E a gente começou a perceber que, na verdade, cada ser humano é único. E as situações de vida e as situações de decisão de cada um moldam diferente os destinos de cada um. Mas todos saem se sentindo mais confiantes, mais identificados com as suas decisões, muito mais preparados para lidar com a vida como ela é. E por isso, no próximo episódio, nós vamos ver que um dos grandes problemas é que nós temos uma metade de nós sendo esquecida no meio de tudo isso. E vamos ver que são muito claras, na verdade, as necessidades internas e externas. E que existe uma decisão muito difícil a ser tomada antes de nós partirmos para buscar quem nós somos. E eu, como sempre, vou agradecer vocês pela confiança.